Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia para tua alma. Amados, mais uma vez, quero deixar uma reflexão para tua alma, o teu coração, para você compartilhar, estudar, meditar e pensar nesse dia tão abençoado que Deus nos dá, que é o PR Erivaldo Silva Oficial. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, compartilhe, divulgue, comente, dê seu joinha lá, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, antes de fazer uma oração pela tua vida, tua casa, tua família, eu quero deixar mais uma vez uma breve reflexão da palavra de Deus para o seu deleite espiritual. Desde já, espero que você esteja bem, que a família esteja bem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gênesis capítulo 11 e o versículo 26. Diz a palavra do Senhor: E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. Algumas lições espirituais da vida de Abraão, o servo do Senhor, de Abrão para Abraão, pai exaltado para pai de multidões, multidão de nações. Esse texto sagrado destaca pela primeira vez o nome de Abrão nas Escrituras. Abraão é um dos nomes mais respeitados da história universal. É reverenciado como pai genético de milhões de pessoas, os israelitas, e como pai espiritual de mais da metade da população mundial. Os judeus, cristãos e muçulmanos se declaram filhos de Abraão, o grande patriarca hebreu. Então, esse verdadeiro gigante da fé deixou um extraordinário legado da fé para toda a humanidade. Abraão, ele não viveu o tempo suficiente para ver tudo isso aqui se cumprir, pois o próprio Deus disse que ele contasse as estrelas do céu e a areia da terra. Assim seria a descendência celeste, né? A dos céus, as estrelas seriam a descendência espiritual, da promessa em Cristo. E a terrena seria a descendência carnal dele. Então, Abraão, na ressurreição do seu corpo, quando o espírito dele voltar para o corpo, que ele vê aquela multidão, que dele veio Isaac, de Isaac veio Esaú e Jacó, e Deus escolhe Jacó, e de Jacó vem os 12 filhos, dos 12 filhos, vem, e aquela multidão de seres humanos que vieram, aquela multidão veio de um homem só. A aliança de Deus, o pacto, a promessa de Deus foi tremenda. Deus não mudou. Esse nome é tão poderoso, tão respeitado, tá aí nos desenhos, nos filmes, representando. Então imagine quando Abraão, ele vê aquele povo que foi comprado pelo sangue de Jesus, tanto judeus como estrangeiros, como eu e como você, e somos descendentes espirituais do próprio Abraão, que ele creu, pela fé ele creu, e isso foi imputado como justiça. Gênesis 15, 6. Então Abraão foi um homem de muita fé, esperou 25 anos esperando Deus cumprir o juramento de dar um filho, e 25 anos depois, dos 75 anos dele até os 100, e Sara com 65 até os 90, Deus deixou esses servos dele nessa espera, mas Abraão esperou, crendo e dando glória, até um homem de uma fé extraordinária que foi honrado por Deus. É baseado nesse versículo que eu quero deixar essa reflexão aí para a tua alma. Na verdade, a vida de Abraão é tão rica e extensa de conteúdo bíblico que, da sua extraordinária história, poderíamos produzir milhares de sermões. Entretanto, vamos tentar resumir algumas lições importantes extraídas de seus importantes exemplos. A chamada de Abraão é uma das chamadas mais famosas e pregadas da Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que texto extraordinário esse! Texto poderosíssimo, glorificado seja o nome do Senhor. Quando Deus escolhe alguém
para fazer uma aliança. E olhe que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, e aqui pelo pecado foi deformado. Agora, através de Jesus, na ressurreição de Jesus, Deus está reformando, reconstruindo o nosso caráter pelo poder do Espírito Santo do Senhor. E há essa aliança com Cristo, pois vivemos pela fé como Abraão, aleluia. E assim Deus chama eu e você para trabalhar e compartilhar tudo isso aqui. E eu e você, como Abraão, nós temos que ser uma bênção para as pessoas, sermos uma bênção pela fé desse servo de Deus. E hoje a fé, porque ele viveu crendo no Cristo que viria. E Cristo já veio, que é Jesus. E assim a gente vive levando esse descendente de Abraão para o mundo. E a gente tem que ser uma bênção. Por isso que você tem que ser uma bênção. Oh glória! Abraão mostrou uma obediência incondicional ao Senhor. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Gênesis 12, 4. Abraão continuou demonstrando compromisso com Deus, edificando-lhes altares e mais altares. Gênesis 12, versículos 7 e 8. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Oh glória! E outra coisa, levantando altar, altar é lugar de sacrifício, de renúncia, de morte. E aqui o altar tem que ser você, como diz Romanos 12, nós temos que ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto irracional, e mortificar, como diz Colossenses 3,5, mortificar as obras da carne, queimar a prostituição, a ira, a contenda, a malícia, queimar no altar. Então, ser um sacrifício vivo para Deus, edificar altares, seja eu, seja você, e queimar toda a mazela para que não venha atrapalhar o projeto de Deus na nossa vida. Abraão levantou vários altares, sacrificando, oferecendo a Deus, né, sacrifício agradáveis ao Senhor. Depois que Ló, o sobrinho que havia pegado carona na carruagem de bênçãos de Abraão, Ló se separou do seu tio, Deus renovou suas promessas na vida de Abraão. Gênesis 13, versículo 14 ao 18. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Longe de ser perfeito, Abraão mostrou impaciência e falha na espera da promessa que Deus lhe havia feito e dar-lhe um filho. Ao tentar resolver as coisas do seu jeito, Gênesis 15, versículo de 1 a 6, Gênesis 16, versículo de 1 a 3. Lembrando dessa história que Sara colocou a serva dela Agar para que Abraão se deitasse, pois ela não confiava mais que poderia dar filhos. Então Abraão foi ali, se deitou, e Agar engravidou e deu à luz ao primeiro filho de Abraão, Ismael. Então, pela impaciência, ele não conseguiu esperar, veio esse atrapalho. Lá na frente, Ismael teve que ir embora com Agar, sua mãe, e Abraão teve que esperar a promessa que Deus disse que daria um filho. E 25 anos depois, Deus cumpriu. Calma, tenha paciência, Deus cumprirá a promessa. De glória. Mas, mesmo Abraão tendo falhado, Deus permaneceu fiel em suas promessas, em seu juramento, e não desistiu de Abraão. Porém, ele o advertiu, dizendo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Gênesis 17, 1. Em Gênesis 17, verso 2 ao 27, Deus muda o nome de Abrão e de Sarai para Abraão e Sara, e instituiu a aliança da circuncisão
para ser o Senhor de todas as áreas da vida de Abraão e de sua descendência. Lembrando que a circuncisão, né, ali cortando o prepúcio do órgão genital masculino, todo filho que saísse, fosse gerado, primogênito, todo ele, seria oferecido a Deus. E tudo, a partir daquele momento, tudo era consagrado a Deus. Foi o pacto que Deus fez. E Abraão, assim, ele se submeteu a essa aliança. E Deus honrou ele, não é? Glória a Deus. Hoje não. Hoje a circuncisão no Novo Testamento, na Nova Aliança, no nosso coração, ser selado pelo Espírito Santo, marcado por causa do sacrifício de Jesus, a semente de Abraão. Em Gênesis 18, verso de 1 a 8, uma vez que para os amigos oferecemos churrasco, Abraão oferece um churrasco para o seu grande amigo, Deus. E Deus come o churrasco na casa de seu amigo Abraão. O interessante dessa passagem aqui é que Deus veio ali na teofania, o Senhor no meio dos anjos. Abraão, quando viu pleno meio-dia, Abraão foi lá, lavou os pés do Senhor. E isso eu disse, daqui a esse tempo, ou seja, um ano, no próximo ano que vem, você vai ser pai. Cadê Sara? Sara está lá dentro. Chame ela, e Sara ouviu e riu. Por que Sara riu? Quando ela veio, por que você riu? Eu ri, não ri não, Senhor. Você riu. Já porque você riu, seu filho vai ser chamado Isaac. Aleluia. Deus já viu. Deus já viu a ultrassonografia. Deus já disse qual era o sexo. Meu Deus, esse Deus tem o controle de tudo. Glória a Jesus. E no ano seguinte, o Senhor cumpriu. Faltava só um ano. E o Senhor foi ali. Interessante que Abraão foi ali, lavou os pés do Senhor. E o Senhor ali comeu com Abraão. Em João capítulo 13, Jesus tira as vestes, coloca uma toalha, pega a bacia e vai lavar os pés dos 12 apóstolos, até o de Judas, que era um trabalho de um escravo. E Jesus está ali lavando. O interessante é que em Abraão lavou os pés de Jesus. Agora lá em João 13, Jesus está lavando os pés dos descendentes de Abraão. Dá glória para Jesus. Aleluia. Em Gênesis 21, verso 1 e 2, Deus cumpre a promessa de dar um filho prometido a Abraão, ao nascer Isaac, o tão aguardado filho da promessa. Eita, 25 anos de espera. Dói esperar em Deus, viu? Dói, a gente é muito impaciente. Mas Sara disse, o Senhor me fez rir. Quem ouvir vai rir comigo. Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? E Abraão fez um grande banquete. Eu quero dizer, espere. Não é fácil não, espere. Eu falo para mim mesmo, espere, Erivaldo. Espere, irmão, espere. Porque se você for fiel, você vai dar um grande banquete, um culto de ação de graça. E você vai contar a sua história e muitos vão rir. Pois é o Deus de Abraão, o Deus de Sara, é o Deus de Isaac. É o Deus que faz a gente sorrir. É o Deus que tira a tristeza, converte ela em alegria. Como Jesus disse em João 16, 20. E a tristeza se converterá em alegria. E essa alegria ninguém tirará. Então vem uma alegria, tem uma alegria de Deus preparada aqui na terra, como a alegria da promessa da vida eterna no céu. Mas aqui é na terra. E o Senhor está preparando uma alegria, uma felicidade, um contentamento extraordinário. Que suas bochechas vai doer, tanto rir. Você vai rir da gargalhada da situação até chegar o cumprimento. Teu Isaac vai nascer, crente. O Deus de Abraão é o Deus de promessa. E é o Deus de Isaac, o Deus de cumprir a promessa. Aleluia. Louvado seja Deus. Em Gênesis 25, 7 ao 8, Abraão teve o fim mais desejado de todos os seres humanos nesta terra ao morrer, abençoadíssimo, em ditosa velhice e avançado em anos, como o próprio Deus jurou a ele que ele ia descer velho. Abraão entrou para a história como o único homem a ser chamado de amigo de Deus. Tiago 2,23, Tiago diz isso. E para deixar bem claro para todo mundo que Abraão é o mesmo seu amigo pessoal. E o próprio Deus confirmou sua amizade com Abraão, dizendo, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Está lá em Isaías 41:8. Por fim, Abraão é sempre lembrado como o próprio pai da fé, conforme Romanos 4:11 e Gálatas 3:7. O apóstolo Paulo fala isso. Sua história grandiosa atravessa séculos e mais séculos, sendo contada e recontada nas histórias com muito brilho e novidade. O Deus da Bíblia é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac
e o Deus de Jacó. Êxodo capítulo 3, versículo 15. Fica essa reflexão para a tua alma. Eu estou aqui recontando essa história. Aleluia. E você que crê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, você reconta essa fé desse homem e como Deus honrou. Ele foi provado, foi testado. Colocou seu filho ali em Gênesis 22 para imolar, mas o cordeiro estava ali tipificando Jesus, e Deus livrou Isaac da morte, porque Abraão temeu a Deus, aleluia, ia sacrificar o seu próprio filho, e Deus viu a fé desse homem que não poupou nem o filho por amor a Deus. Por causa disso, Deus tornou Jeová Jireh o Deus que provê, e Deus proveu ali um cordeiro, que é o próprio tipo de Jesus, que lá em João 8, Jesus disse que Abraão viu o próprio Jesus e se alegrou, que antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus disse. E é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Israel, esse Deus magnífico que encarnou, foi na cruz do Calvário, derramou sangue por mim e por você, para nos dar a vida eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa. É o Deus de Abraão, que cumpre suas promessas. Ore comigo. Onde você estiver, coloque a mão no seu coração, dobre o seu joelho, mas receba essa oração em nome de Jesus. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, aleluia. Pai do nosso Senhor e bendito Salvador Jesus Cristo. Pai, te apresento agora teu filho e a tua filha, intercedendo. Pai, não sei quanto tempo estão esperando uma promessa tua, desde as Santas Escrituras, e uma promessa direta, uma promessa pessoal, Pai. Seja no ministério, no casamento, na família, no trabalho, em casa. Pai, eu não sei. Mas que nesse momento a tua graça venha invadir, meu Pai, esses corações, e que o Senhor venha dar força para continuar esperando. Abraão esperou te dando glória. Que eles possam esperar te dando glória, Senhor. Mas tu cumprirás. Porque Abraão continuou obedecendo. Ele creu contra a esperança, mas ele viu Sara com 90 anos engravidar e ele com 100 anos se tornar pai. Senhor, eu não sei quanto tempo teus filhos estão esperando, mas dá força, porque tu és um Deus que cumpre o que promete. Tu não mente, tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria o Senhor não faria, e falaria e não confirmaria. Então confirma, Senhor. Dá força, ajuda teu filho, ajuda tua filha, dá ânimo, dá alegria nesse novo dia que começa, para louvor e glória do teu nome. Te peço, crendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que não é convertido, que ainda não tem Jesus, aonde esse vídeo está chegando, venha para o Salvador. Jesus morreu na cruz para lhe dar a vida eterna também. Não perca tempo. Estamos na reta final. A trombeta vai soar. Que Deus abençoe tua casa, abençoe tua vida. E até a próxima, se Deus quiser. Beijo teu coração. Fica na paz do Senhor. E não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Amém, crente. Oh, glória a Deus.